Já começou? Já acredito que sim. Graça e paz e misericórdia da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso único e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma live da nossa instituição pedagógica e acadêmica FATEADEGE, Seminário Nova de Paz. Se você está de forma audível e visível, né? Lógico, é um vídeo, é uma live. Se você estiver me escutando, por obséquio, se manifeste em Cristo Jesus para que possamos dar início à nossa aula. Tá certo? Eu vi algumas pessoas agora via WhatsApp, alguns discentes da FATEADEGE, Aristóteles, a irmã Brisa, o irmão Saulo e outras pessoas que são partícipes daquele grupo do WhatsApp que serve para tirar algumas dúvidas e consolidação de todo o assunto que tem sido proposto dentro da nossa ambiência acadêmica, desde a física até aqui online. Se você tiver Aristóteles, o pessoal da sala, se estiver presente, eu gostaria que vocês pudessem se manifestar com... Eita, não tem como eu ver não. Eu vou, menino. Ah, tu tá aí, né? Aí tu vê aí, tu me informa aí, Patrícia, tá certo? Para que a gente possa dar início ao nosso assunto, né? Nós estamos em Novo Testamento 1, onde nós estamos, no Novo Testamento 1, a proposta, a ementa dada pela secretaria, dada pela nossa secretaria da FATEADEGE, é que nós pudéssemos dar uma abrangência aos evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros evangelhos, na ordem canônica, que está positivado no nosso cânon protestante: Mateus, Marcos, Lucas, e o evangelho de João, e depois o livro de Atos, que é outro escrito do nosso querido e amado médico Lucas. Patrícia, tu já conseguiu adentrar aí? Já, irmã Carla presente, irmão Aristóteles, irmão Saulo, irmã Beri Lopes. Deu pra ouvir? Tá, eu tô escutando aqui. Eu tô escutando minha esposa falando. A irmã Brisa, acredito que não apareceu ainda, mas o irmão Heron eu tô vendo aqui. A irmã Beri Lopes, a irmã... Se vocês estiverem online, vocês fazem um sinal aí, que minha esposa está vendo o comentário, porque infelizmente eu não tenho essa, digamos assim, essa racionalidade de estar falando e observando os comentários. Eu não sei, e também aqui no Facebook aqui do aplicativo que eu estou utilizando, eu não tenho como ver, tá certo? E vocês podem fazer as perguntas, e eu gosto, vocês sabem, né, desde já eu sou, digamos assim, liberal no sentido de deixar uma posição através do aluno, porque tem essa questão, essa harmonização entre o aluno e entre o professor, dessa questão de afetiva, sem uma afetividade íntima, mas uma afetividade academicista que serve para que possamos crescer, tanto eu quanto você, na graça e no conhecimento. Já disse o famigerado, totalmente errado, Paulo Freire: quando eu aprendo, eu estou ensinando, e quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo. Tá certo assim, meus irmãos? Estou vendo que tem 8 pessoas. Irmão Heron presente, irmã Maria de Neide. Irmã Maria de Neides, vocês sejam bem-vindos. Heron também. A irmã Maria de Neide, bota aqui, amor. Não, pra não virar. Pra não virar, né? Obrigado, né? Gelado ainda mais, né? Tá misturado. Tá misturado, né? Tá certo, então. Tá aqui minha secretária que está se desdobrando aqui para que a aula possa dar início. Ela vai estar me ajudando ali. Qualquer coisa, vocês perguntem a ela, tá certo? Hoje a nossa aula será propedêutica, ou a introdução, né, com relação ao Evangelho de João. Nós iremos passar esses 40 minutos juntos aprendendo sobre este Evangelho profícuo e maravilhoso, para que nós, em Cristo Jesus, possamos entender este Evangelho. Todo mundo em QAP, é essa linguagem, né? Essa linguagem do quê? Essa linguagem particular da área de segurança, tanto pública quanto privada, que algumas pessoas que foram militares ou que são, como a irmã Brisa, o irmão Aristóteles, o irmão Saulo e outras pessoas dentro do nosso curso também, que estão juntos, tá certo? Vamos orar dando início. Já disse Agostinho, antes de ser um orador, nós devemos ser orantes. E M. Baldes, no livro Oração, como fonte de poder, ele diz que antes de fazermos todas as coisas, nós devemos orar. É essa frase emblemática que ele diz que Deus não unge métodos, mas Deus unge homens. Nós estamos mais preocupados com os métodos
principalmente de aderência coletiva, e dosimetrando por baixo a questão do evangelho para que outras pessoas também possam supostamente crer no Filho de Deus. Quer alguma coisa, minha filha? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Jesus, pela tua tão grande misericórdia, que nos amou e naquela cruz cravou todo o nosso pecado. Ó Deus e Pai, nos ajuda, ilumina os nossos corações, muitas vezes pusilâmines pelas intempéries da vida, muitas vezes distantes de ti, mas essa tua graça que nos salvou, ilumine, irradie os nossos corações, para que possamos, na pessoa bendita de Cristo, entendermos a proposta do Evangelho da graça de Deus. Nos ajuda, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Irmã Brisa, seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmã Marinês também está presente. Maria Inês, perdão, a irmã Marinês também está presente. Então vamos lá. O Evangelho de João, a gente vai ver algumas coisas, essa propedêutica, sobre o autor, sobre a audiência original, sobre a questão, algumas características próprias, peculiares desse Evangelho narrado pelo nosso ancião João. E algumas questões teológicas abrangentes, principalmente com relação a alguns títulos próprios do seu Evangelho. Por exemplo, com relação ao autor, até essa questão contemporânea do auge, do apogeu, essa questão epicentral da teologia liberal, com a alta crítica e a baixa crítica, principalmente iniciando com Friedrich Lehmann e os críticos literais como Westcott e Roth, vai dizer o seguinte: olha, antes dessa ideia liberal, que nós sabemos que é a ideia da crítica ao Evangelho, de criticar até as posições canônicas, enfim, até a questão também da infalibilidade das Escrituras e a ideia da inerrância canônica, que nós sabemos, como vocês estudaram teologia sistemática, estão bem caracterizados sobre essa perspectiva canônica, que é a questão bibliológica, é a parte introdutória da questão da teologia sistemática. Eu aconselho a você, se você ainda não assistiu, você tem o canal da Fatea 10, Seminário Norte de Paz, e tem uma aula do nosso professor Rogério sobre essa questão da citação do Antigo Testamento no Novo Testamento. Ele fala sobre a inerrância, dando um livro de Eschmermaia, que é sobre inspiração e inerrância bíblica, onde Eschmermaia, ele cita, que é um teólogo tupiniquim brasileiro, ele cita a questão da inerrância e inspiração das Escrituras Sagradas, que ele trata a questão que a inspiração ela é metafísica, porque ela é dada por Deus, ela é dinâmica, porque ela respeita a linguagem própria do autor, e também ela é inerrante. Inerrante quer dizer aquilo que não possui falha, como Craig Keener chama Norman Geisler de inerrante, que não pode falhar. No próprio João 10:35, eu tenho até um livro, eu tenho até um vídeo, porque a Bíblia é a palavra de Deus, eu cito isso, de João 10:35, Jesus cita no Evangelho de João, dizendo que as Escrituras não podem falhar. Por isso que nós, como cristãos, e dentro de um seminário ortodoxo, como o Seminário Norte de Paz, nós não damos nem vazão a essa questão dessa identificação liberal que não aceita o cano como inspiração dada por Deus. Então nós não aderimos isso. Nós aderimos à questão ortodoxa. E segundo a ortodoxia, o autor desse evangelho, embora que não carregue dentro de si essa identidade, mas nós entendemos em João 13, que é o apóstolo amado que reclina a sua cabeça sobre o seio do próprio Senhor, a história nos diz, a tradição nos informa claramente, de forma clarividente, que Irineu de Lyon, que foi amigo de Policarpo, nós sabemos que Policarpo ele foi aluno de João, e tanto Papias, que é uma pessoa da patrística pós-Policarpo, que foi aluno de Policarpo, eles dizem claramente que o evangelho foi escrito, esse quarto evangelho foi escrito por João. Eusébio de Cesareia, que é o maior escritor pós-cano, depois, pós-cano, lógico, é depois de Lucas. É João quanto hoje? João 1, hoje é João 1, tá? Hoje nós vamos ler João 1, tá certo?
eu ainda não li, mas sobre essa questão do autor, mostra que o autor, ele conhecia. Por quê, João? Porque ele tem um conhecimento muito profícuo dentro do seio do judaísmo e também é uma pessoa que acompanhou Jesus. Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 2, que João é uma das... Pedro, Tiago e João são daquelas pessoas que participavam do vínculo íntimo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos isso na questão lá no Getsemane, que nós observamos em Mateus 21, cita que Jesus estava juntamente com Pedro, Tiago e João. Tem até uma música de Aline Barros muito engraçada, né, que é Pedro, Tiago, João e no barquinho no mar da Galileia. Querendo ou não, embora aqui de forma artística, simples, sem ser simplista e simplória, demonstra claramente, até aludindo nessa música de criança, né, amor, infantil, né? Nessa música infantil mostra claramente que João era partícipe desse seio íntimo com relação à pessoa de Jesus, tá certo assim? Então, com relação a isso, nós não temos problemas nenhum. Só algumas pessoas como Adolf Hannach, como Rudolf Bultmann, né, como Schweitzer, que deram uma crítica com relação a essa perspectiva de João ser o autor. A datação, vejam só, a datação, embora que Eusébio de Cesareia, Irineu de Lyon e o próprio Policarpo cita João como ancião, mas nós devemos entender essa ideia de ancião partindo do pressuposto canônico que está lá em 1 Pedro capítulo 5 e verso 1, que tanto o apóstolo e ancião eram títulos dados àqueles que faziam parte do colégio apostólico, porque Pedro lá cita ancião como eu. Ancião não é só no sentido categórico, aquele que passa muito tempo apagando as velhinhas. A palavra ancião é a mesma palavra designada ao que nós chamamos de presbíteros, né? Que é a questão da liderança eclesiástica. João, né, ao que tudo indica, eu estou seguindo eu estou seguindo vários webs, eu estou seguindo o próprio John MacArthur, eu estou citando também a própria Bíblia de Genebra, que dá essa ideia que o Evangelho de João ele foi escrito em 70. Embora que tenha alguns papiros, né, depois dessa questão da manuscritologia e outras coisas antigas, pela questão de querendo desenterrar essa questão do Evangelho, eles dizem lá, eu me esqueci o nome do papiro, não sei se é o papiro 75, é o que, minha filha? Ou o papiro de Bodmer, não me lembro muito bem, depois eu pesquiso e coloco lá no nosso vínculo lá do WhatsApp, essa rede social. A gente tem uma ideia porque eles lá datam mais ou menos no 2º século depois de Cristo. Só que essa ideia não tem condições, a não ser que fosse outro João. Mas como o livro carrega dentro de si essa questão desse vínculo afetivo, era impossível que outro João tivesse escrito esse livro. Porque é claramente mostrando no texto, principalmente lá no capítulo 13, mostrando onde Jesus tem essa questão de lavar os pés, mostrando a humildade mesmo sendo divino, mostra que a pessoa é testemunha ocular dos feitos de Jesus. E isto é possível ser uma pessoa do 2º século, visto que Jesus nasceu no período de Tibério César. Uma pergunta aí, meu amor. Não? E foi o que isso aí? Ah, tá certo, tá ok. Então vamos lá. Visto essas coisas, nós acreditamos que essa questão da época que foi positivada, esse cano, ele não passa de 70 depois de Cristo, tá certo? Embora que Eusébio de Cesareia, carregado, acredito que sim, eu vou utilizar essa forma, de uma alegoria mística, queria atribuir esse evangelho a outra pessoa, tá certo? Mas vamos lá em frente. A audiência original. Quem é a audiência original? É o que naquela livro de hermenêutica fala da crítica da recepção, né? As pessoas que recebem o Evangelho de João. Quem são as pessoas? Vamos lembrar. A audiência dos outros evangelhos, dos evangelhos sinóticos que nós citamos. Primeiro, Mateus escreve a priori para quem? Para os judeus, porque ele quer apresentar Jesus como rei. Embora que Eusébio de Cesareia disse que originalmente ele escreveu em hebraico, parou aqui alguma coisa? Mesmo, né, o que nós temos hoje é a questão
Tá parando a minha imagem, né, amor? Ele escreve em grego. Eu não sei se está tendo um problema aqui com relação... Tá certo? Voltou ao normal, não foi? Tá certo. Desculpa, meus irmãos, eu não sei se é a internet ou se é o meu celular. Manda uma mensagem para Jonatas aí dizendo que sou eu, para ele poder aumentar isso aí se você puder. Se você não estiver muito ocupado, tá certo? Então vamos lá. O segundo livro de Marcos, Marcos escreve a priori para os gentios. Eu quero interromper aqui essa aula, quero dar as boas-vindas ao meu querido amigo e ilustríssimo irmão Marcelo, que há 2 dias completou aniversário, que está presente aqui nessa aula, meu irmão. Você mora no meu coração sem pagar aluguel, tá certo? Vamos lá. No Evangelho segundo Marcos, nós sabemos que ele escreveu a priori para os romanos. O Evangelho de Lucas, a priori, Teófilo, ele escreveu a priori para os gregos. E a audiência de João? Me diga aí qual a audiência de João. Quem é que você imagina quem é? A audiência original. Enquanto Mateus escreve para os judeus, enquanto Marcos escreve para os romanos, enquanto Lucas escreve para os gregos, João escreve o Evangelho para todas as pessoas. Que coisa maravilhosa! Como é que nós sabemos disso? Só é observar a ideia que ele tem, não a priori da criação, que a gente vai entrar nesse trampo daqui a pouco, mas a questão do texto áureo da Bíblia. O que é que diz o texto áureo da Bíblia, meus irmãos? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, 17, para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no Filho de Deus. Ora, a condenação é esta: Deus enviou a sua luz a este mundo, mas o homem amaram as trevas mais do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse é que diz o texto. O Evangelho, a audiência de João, eles têm uma audiência mais abrangente do que todos os outros evangelhos. Quem cita isso é o Ari Webster, no seu comentário, que eu tenho um aplicativo, Bible, como é o nome? Bible, não. Eu me esqueci o nome do aplicativo, que tem alguns comentários. D.A. Carson também leva essa questão também no comentário dele sobre o Evangelho de João, que tem 686 páginas. Que no começo era um volume e agora está sendo editado em 2 volumes. Está certo assim? Alguma pergunta aí, meu amor? Até agora nada? Então vamos lá. Nessa perspectiva, lembra daquilo que os evangelhos eles querem apresentar. Eu mais uma vez peço perdão, embora que o Ares Webs fale isso no seu comentário. Tem um comentário do Novo Testamento bem resumido, uma coisa maravilhosa, do livro da CPAD. Inclusive é um escritor brasileiro. Eu me esqueci o nome desse rapaz. Tá rindo aí, né, filha? Pastor Leandro. Um abraço ao pastor Leandro, que foi meu aluno de geografia bíblica lá na Cruz Cabugá. Foi nosso discente lá também. Tá certo assim? Vamos lá. Lembra daquilo, os propósitos de apresentação acerca da pessoa de Jesus? Quem eles querem demonstrar? Tem até a Cristologia, segundo o manual de Oxford, da Inglaterra, né? Eu ainda não li algumas coisas não, mas eu espero que não seja herético, tá certo? Mas cada evangelista ele quer apresentar Jesus de uma forma. Se você tiver um papel e uma caneta, escreva isso para que você possa ficar guardado. Agora, se você não tiver, escreva o que eu vou lhe dizer nas tábuas dos vossos corações, como diz lá em Provérbios capítulo 3, para que você não esqueça do que eu vou dizer sobre isso aqui, porque isso é um pressuposto para que você possa entender cada evangelho e não cometa erros crassos hermenêuticos. Tá certo? Veja só, o Evangelho de Mateus, todos nós sabemos, ele quer demonstrar Jesus como rei. Tá lá, na árvore genealógica de Jesus, ele começa falando filho de Abraão e filho de Davi. Embora Oscar Cullmann, no seu livro Cristologia do Novo Testamento, que é um clássico, eu vou até mostrar ele aqui, sabe? Deixa eu ver onde é que ele está por aqui.
que é algo inenarrável. Se você está com dinheiro para guardar, para comprar qualquer outra coisa, até um celular, eu aconselho a você que você compre esse livro e guarde na sua casa, de Cristologia, de Oscar Cullmann. Outra coisa, o livro do Evangelho, o Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, ele quer apresentar Jesus como rei de Israel. Tem um livro de N.T. White, Jesus como rei. Aqui está traduzido e editado pela editora Thomas Nelson, que é uma capa verde, tá certo? Ele tem até um livro, N.T. White, falando de Jesus como rei restaurador de Israel, que essa é a ideia da expectativa escatológica sobre o descendente de Davi, que assumiu o trono e trazer a reunificação do povo. O Evangelho de Marcos, conforme Marcos quer escrever, ele quer mostrar Jesus como servo. É uma catequese dos discursos de Pedro quando ele está em Roma. E João Marcos trabalha como amanuense. Amanuense é aquele que escreve. Naquela época não se tinha celulares como vocês têm de última geração. Não tinha a questão da máquina. Como é o nome da máquina? O quê? Datilográfica, amor? Máquina datilográfica. Não tinha Word, não tinha nada. Ele escrevia primeiro em blocos e riscava com taquigrafia como sinal. E ele escreveu os sermões petrinos. Não é verdade? O Evangelho de Lucas quer mostrar Jesus como o homem perfeito. Por isso que Norman Geisler e Ravi Zacarias, que infelizmente de 2018 para cá nós perdemos essas duas pessoas que tanto contribuíram apologeticamente para a cristandade. Ravi Zacarias morreu na semana passada, vítima de um câncer na coluna, e Norman Geisler morreu ano retrasado, no início do ano retrasado, tá certo? No início do ano passado. Eles vão colocar no livro, diga. Que livro? Eu falei vários, né? Qual livro? Esse que eu disse que é para você. É como na linguagem do nosso querido Jonas Madureira, teólogo brasileiro, filósofo e ultra mega calvinista. Ele diz que tem livros que nós não podemos passar dessa vida sem ler. Se for o que eu falei aqui de Oscar Cullmann, Cristologia, inclusive eu mandei inúmeras vezes em PDF lá para o nosso grupo. E agora ele está mais bonito, que ele está editado numa capa toda branca, dura e dourado ao lado, né? Que eu vi ele na Luz e Vida. Ele está bem baratinho, deve estar uns 200 e tantos reais. 200 e tantos reais. Mas eu acho que essa pandemia, né, minha filha? Eu acho que ficou. Não, estou fazendo só de João. Aí vamos lá. Oi? No Evangelho de Lucas, quer mostrar o homem perfeito, é Cristologia de Oscar Cullmann. E o livro de João, ele quer mostrar Jesus como o Filho de Deus. Eu vou repetir, porque na hora da prova, Deus tem misericórdia e eu não, tá certo? No livro de João, ele quer mostrar Jesus como Filho unigênito de Deus. Abra a sua Bíblia, eu vou estar citando aqui, nada de cabeça, deixando vocês como, né, adepto de discursos. Abra aí em João 20, você vai ver o propósito do Evangelho de João agora. João 20. João capítulo 20, por obséquio. João 20, 30 e 31. Evangelho de João. Tá dando para me explicar direitinho aí, amor? Eita, não tem como saber, né? João 20, verso 30 e 31. É aqui que a gente vai entrar algumas questões. Eu não sei quantos minutos eu estou dando aula, não. Tu sabe aí, amor? Tem como saber quantos minutos eu estou dando aula? Você começa a 21 e 15. No meu, 21, que é 20, né? 20 e 15 começou. 20 e 15. São 20 e 42. E 42. Já estamos a meia hora para a glória de Deus, anunciando aqui a teologia do Novo Testamento a partir do Evangelho de João, tá certo?
João capítulo 20, verso 30 e 31. Este é o propósito bem definido porque João escreveu este evangelho. Vamos lá. 20, verso 30. Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o propósito total do Evangelho de João. Vou repetir. Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não foram escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Veja o propósito. Como no livro de Wallace Webster, a gente vai falar sobre 6 sinais que são descritos no Evangelho de João, com relação à questão para que entendamos a divindade do Filho de Deus. Nós vamos falar sobre isso. Enquanto Mateus emprega a mesma palavra para falar sobre milagres, que a palavra é semeion no original, João, e quando ele utiliza essa questão de creiais, os sinais que foram escritos, muitos outros que aconteceram, ele está colocando essa palavra como sinal. Por quê? Existem 7 sinais no Evangelho de João que demonstram essa divindade acerca da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eita. Tá certo? Vamos lá. Os primeiros sinais são demonstrados, né? A questão do eu sou, aonde é demonstrado no Evangelho de Jesus claramente. São 6 passagens onde Jesus fala eu sou, né? Essa questão do eu sou é para mostrar claramente essa simbiose, mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Então vamos lá no primeiro eu sou. Eu sou o pão da vida, capítulo 6. Eu sou a luz deste mundo, capítulo 8. Capítulo 10. Eu sou a porta das ovelhas, ou eu sou o bom pastor, né, que dá a vida pelas ovelhas. O quarto. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11. Capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, do capítulo 15 do Evangelho de João. Então vamos lá, esses 6 eu sous para que você possam decorar, que são harmônicos e são temas propostos. Porque eu sou é a mesma coisa daquilo que tem Êxodo 3,14, que é Iazé Zerahié. Quando Moisés, lembrando que Jesus é o novo Moisés, só que bem superior, cumprindo aquilo que diz em Deuteronômio, capítulo 18, verso 5, onde Moisés diz que Deus ia suscitar um profeta semelhante a ele, mas a este ouvi, que é isso que está mostrando, quando lá em Gênesis 3,14, no chamamento de Moisés, Deus chama Moisés, vocês sabem que tem aquela teofania da sarça ardente que não se consumia, e Deus chama Moisés para que ele pudesse fazer a sua obra. Aí Moisés concorda com aquele apogeu epifânico da presença de Deus, e ele sim, mas quando eu for lá, eu vou dizer quem me enviou. Ele disse, o eu sou, no original é Iazé Zerahié, é aquele que tem vida em si mesmo, é aquele que é autoexistente, é aquele que não precisa e nem depende de outras pessoas. Numa linguagem tomista de Santo Tomás de Aquino, ele diz o seguinte, é um motor inamovível que move todas as coisas sem ser movido por ninguém. Pode falar, minha filha. A irmã Bedlock está pedindo para dizer os 6 eu sou. Novamente? Sim. Tá certo, vou repetir, minha filha. Primeiro eu sou. Ela está escrevendo. Ela está escrevendo ainda, é? Não, ela está escrevendo, por isso que... Vamos dar um tempinho que eu vou repetir esse eu sou, tá certo? Que é o Iazé Zerahié. No grego está ego e elmi.
No grego está assim, mas no grego é Iazé Zerahié. E todas essas temáticas são temáticas propostas acerca das realizações veterotestamentárias. Eu vou provar para você, tá certo? Aguenta um pouquinho aí. Eu posso repetir aí essas questões do eu sou? Então vamos lá. Primeiro, eu sou. Eu sou o pão da vida. Capítulo 6, lá do Evangelho de João. O segundo, eu sou, no capítulo 8, eu sou a luz deste mundo. João 8:12. Lá no capítulo 10, eu sou o bom pastor, que é o terceiro eu sou de João capítulo 10. No capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu nisto? João 11:25. O quinto eu sou é de capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E o último eu sou é o João 15. João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, tá certo? Copiado aí, meus irmãos? Vou deixar nos comentários. Vai deixar, minha esposa, essa secretária maravilhosa, ela vai deixar nos nossos comentários acerca do eu sou, tá certo? Porque Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus disse isso no discurso depois da alimentação de 5.000 pessoas. Ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, este tem a parte comigo e tem a vida eterna. Aí ele faz uma analogia à providência de Deus veterotestamentária, que durante 40 anos Deus sustentou o povo no meio do deserto, mesmo com muito burburinho e muitas murmurações, que é o pão descido do céu, e é o mesmo pão que está dentro da arca da aliança, como sinal da providência de Deus. Jesus disse o seguinte, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo, e este tem a vida eterna. Da mesma forma que Deus providenciou aquilo para que o pessoal não morresse de inanição no deserto, Deus está provendo Jesus, o pão da vida, para que quem fosse partir com ele, como nós assim somos, nós temos a vida eterna. Lá em João 8, capítulo 8, verso 12, quando diz o seguinte, eu sou a luz deste mundo e quem me segue não andarás em trevas, é porque nós sabemos que o efeito do pecado nos cega. Tem um livro de Mira Edson sobre a introdução hermenêutica, que não está traduzido em português, que fala a priori no início sobre a questão da iluminação do Espírito Santo, para que entendamos da melhor maneira possível as escrituras sagradas e tenham uma interpretação salutar e coerente. Ele diz o seguinte, quando nós estamos cegos, o primeiro sinal da cegueira é que nós não entendemos que estamos cegos. É quase filosófico isso aí. Por que ele está dizendo isso? Porque a ideia é que quando você não tem a luz do mundo, o que é que acontece? Você não consegue enxergar as coisas das maneiras que realmente é. Lá em 2 Coríntios 4, Paulo fazendo um halaká, ou um midrash, ou interpretação exegética daqueles textos, desse mesmo tema, que ele adentra no Antigo Testamento e no Novo Testamento com um eco intertestamentário numa linguagem Norman Gasleana, ele vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não resplandecessem a luz do Evangelho. Enquanto o homem não tem conhecimento, se eu sou positivado por João, não conseguimos enxergar aquela perspectiva que tange a espiritualidade. Mas quando Cristo entra na nossa vida, existe uma iluminação natural, porque Cristo é a luz deste mundo. Cristo não é a palavra? Salmo 119, verso 105, o que é que diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Os rabinos, o que é que aconteceu a primeira vez que Deus falou? Eu ia falar isso depois, mas já que vocês estão insistindo, eu vou falar. Gênesis 1, vamos lá. Bereshit barach Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. A primeira vez que Deus falou foi o quê? Haja luz e houve
luz. Quando Deus fala, o que acontece? As coisas começam a ficar claras. Jesus não é o profeta, não é o Nevim, né, como numa linguagem, né, veterotestamentária. Ele não é o profeta, o representante de Deus, aquele que prega como o novo Moisés. Nesse sentido, as palavras de Jesus, elas iluminam os nossos corações. Segundo, eu sou. Terceiro, eu sou. Eu sou o bom pastor, não é isso? E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Esses dias eu estava conversando com o Patrício, quer dizer, semana passada, ser pastor na época de Jesus é uma profissão totalmente execrável. Mas essa questão de ser o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas é a ideia do bom pastor veterotestamentário. Quem é o bom pastor do Velho Testamento? Mateus, Salmo 23. Roé, é um salmo do Roé. A ideia do pastor veterotestamentário, Roé no original, no palo hebraico, as letras iniciais, dá a ideia de um olho supervisionando. Jesus está vendo o momento da transição intertestamentária, onde as pessoas não estavam preocupadas com relação da liderança efusiante, uma liderança que trazia alegria. Diz o texto lá que Jesus chorou porque viu que as pessoas eram como um pastor que não tivesse ovelhas. E Jesus, quando diz o ladrão, se não veio para matar, roubar e destruir, de João 10, que é atribuído ao diabo, que erradamente é falado isso, esse que vem roubar, matar e destruir, que não é pastor das ovelhas, mas que são lobos, tá certo, meu amor? Obrigado aí. Que são lobos vorazes, isso são os falsos líderes, os samaritanos, os herodianos e também os fariseus, que não eram bons líderes. Jesus disse: eu sou bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, que sacrificou-se por nós naquela cruz de forma efetiva, como diz Charles Hodge, o velho Hodge da teologia sistemática e do livro sobre o batismo. O pai Antônio Hodge, que fez aquele comentário da Confissão de Fé de Westminster, ex-líder da Universidade de Princeton, muito famigerado, né? Tá lá, a teologia sistemática, naquele DVD que a gente passou. Tá certo, minha filha? E o que é que acontece? Eu sou um pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou bom pastor e nada... Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado de pastor me consolam. Prepara-me uma mesa ante os meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei para todo sempre na casa do meu Deus. No livro de Robert Hibbard Jr., que eu já citei muitas vezes aqui, William Klein e Craig Bomberg, Introdução à Interpretação Bíblica, essa é a ideia que ele coloca da imaginação do israelita, que é Davi. Em vez dele dizer, ele usa o imaginário como norma interpretativa ou alusiva. Em vez de ele dizer, o Senhor cuida de mim, ele diz, o Senhor é o meu pastor. E esse cuidado é o cuidado que Jesus tem sobre nós, do eu sou. O quarto eu sou, vocês sabem, eu sou, o João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto, viverá. É o eu sou vida. É a mesma coisa de Deuteronômio 32, quando Moisés instrui o povo dizendo: eu firo e saro, eu mato e faço viver, de Deuteronômio 32. Só Deus pode gerar vida veterotestariamente falando. Mas Jesus, como agente da criação, e a segunda pessoa da Trindade, tendo a mesma essência, como diz lá o credo nicênico,
embora sendo outra pessoa, mas a mesma essência, luz de luz, está dizendo Jesus naquele momento, onde Lázaro, seu amigo, morreu. Marta argui ele da mesma maneira que Maria: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E nosso querido pastor, inteligentíssimo, pessoa do Cabedal lá de cima, Paulo Brasil, que assistiu o sermão de dentro do Seminário Presbiteriano do Norte, não estou fazendo propaganda, nem tampouco enganosa, ele vai dizer que Jesus foi no quarto dia. Por quê? Porque enquanto os judeus fossem até o terceiro dia, tinha uma crença talmúdica de que o espírito pairava ainda dentro da catatumba, nas pedras. Jesus vai no quarto dia até chegar em Lázaro, por quê? Para mostrar que ele tem o poder de dar a vida, não somente a vida espiritual, mas também a vida física. E Jesus permite a morte. Por isso que ele disse lá em João 11, verso 4, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado por aí. Vocês sabem o background e um contexto todo daquele ali. Muitas pessoas, inclusive os sacerdotes, eles creem em Jesus Cristo a partir daquele milagre. Lázaro já está em estado de putrefação crônica, o cheiro é efervescente pelos gases liberados pelo corpo nesse estado putréfico. O pessoal disse: já está cheirando mal. Jesus manda ralar a pedra e pela sua palavra ele traz vida. Lázaro, vem para fora. Diz o texto lá que depois de tudo aquilo dali, o pessoal fica totalmente efusiante, glorificando a Deus, porque Lázaro voltou a ter vida. Lembra essa mesma história, olha só, porque muitas vezes nós não concordamos, nem colocamos isso. Tem até um livro de Andreas Kontenberg, falando sobre os ecos de Ezequiel no livro de João. Está em inglês, tá certo? Eu não sei inglês, a não ser o verbo to be. Tá certo? Mas em inglês diz os ecos de Ezequiel no livro de João. Qual é o eco? Tá aí. Capítulo 37 de Ezequiel. Pela palavra, lembra do fato de Ezequiel, o pessoal está sem perspectiva. Segundo Ars Webster, no seu comentário de Ezequiel, ele vai dizer claramente que um judeu não ter o corpo lavado era algo abjeto para a sociedade. Vale é um lugar de guerra, onde Davi lutou juntamente com Golias, e outras guerras que tiveram no Vale de Sal, e outras guerras entre os israelitas e as nações pagãs circunvizinhas. Nós sabemos claramente que tinha esses problemas. Vale dos Ossos Secos era uma quebra de contrato da vassalagem, lá de Deuteronômio capítulo 28 verso 25, se o povo diz o seguinte: se vocês não obedeceis a voz do Senhor teu Deus, por um caminho sairá contra o teu inimigo e fugirá por 7 caminhos. Oi. Uma pergunta aqui: qual o significado de preparar uma mesa na presença dos meus inimigos? De quem é essa pergunta? Do irmão Heron. Irmão Heron, preparar uma mesa diante dos meus adversários, eu vou lhe explicar agora. Cuidado na teologia positivista, certo? Quando Davi escreve esse salmo, eu vou voltar para aí, para o 37, é rápido, tá certo, meus queridos? Eu vou voltar. O que é que acontece? Davi, ele está transitando no deserto, que é o período que ele passa 10 anos, 13 anos, sendo perseguido inexoravelmente pelos 3.000 homens dos melhores de Israel. Ele está tramitando no deserto da Judéia. O que é que acontece? Quando uma pessoa, vocês sabem que inicialmente as questões dos israelitas, eles eram tribais, eles eram nômades, como o nosso patriarca Abraão. E como ele estava transitando no deserto, a pessoa transitava no deserto, o que é que acontecia? As tendas onde eram feitas as casas, quando uma pessoa vinha, por ter muita poeira no corpo, né, o que é que acontecia? Quando você chegava dentro da casa daquela pessoa a qual você era íntimo, a pessoa era recebida com um banquete. Isso mostra vínculo afetivo muito profundo. E o que acontecia? Pegava-se ungia a pessoa com óleo para que pudesse tirar toda aquela poeira, e aquela pessoa, daquele cheiro de suor,
fosse agora dar um perfume palatável, preparar uma mesa diante dos adversários, é que os adversários de Davi viriam que ele era íntimo com Deus, enquanto Saul, eu não vou utilizar, eu não gosto muito dessa palavra, um desungido, que pensava que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo o futuro rei de Israel, preparar uma mesa diante dos adversários. Isso é um contexto de guerra, não é um contexto de igreja porque o irmão está com raiva com o outro e quer cantar sabor de Damares. Num contexto de guerra, preparar uma mesa diante dos adversários é para mostrar para aquelas pessoas que eram contrárias a eles que ele estava sendo íntimo com Deus. Unge minha cabeça com óleo no corpo todo, né? E meu cálice, o cálice está transbordando, né? Quem tem muito azeite, isso não é presença do Espírito Santo, nada. É só a questão mesmo da limpeza corporal, tá certo? O meu querido e amado irmão Heron. Voltando no capítulo 11, para esse sinal, lembrando Ezequiel capítulo 37, onde o pessoal está amaldiçoado, o que é que acontece? A ideia é que o povo está amaldiçoado, como Ezequiel é sacerdote, filho de Buzi, quando Deus faz uma pergunta retórica, ele primeiro dá uma volta no vale dos ossos secos. Os ossos estão totalmente espalhados, mostrando o estado de miserabilidade total pela quebra do código de vassalagem. Eles estão no meio da rua mostrando a maldição, e Deus faz uma pergunta muito retórica a ele: porventura, Ezequiel, esses ossos podem tornar a viver? Eu, Jaderson Correia Gomes de Lucena, como eu disse até um dia desse a Patrícia, eu dizia que não, tá? Por quê? Porque o pessoal estava amaldiçoado. Amaldiçoado não tem como essa ideia de retornar, mas Ezequiel diz o seguinte: Senhor Deus, tu sabe, a resposta de Deus foi o quê? Pregue. Pregue para os ossos. Ezequiel começa a pregar, os ossos começam a se juntar, depois o vento, não é? A ideia do vento, lá de João 3,8, o vento sopra e não sabe de onde vem nem de onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento vai soprando, juntando, depois os ossos, né, se juntam, viram o corpo, o Espírito entra e se torna um exército poderoso. A mesma coisa é com relação à pessoa de Jesus, que tem o mesmo poder de dar vida. João 5,24, em verdade vos digo, quem crê em mim, naquele que me criou, não entre quem me enviou, não entre em condenação, porque passou da morte à vida. Eu sou o caminho, né, a verdade e a vida. Só o caminho, né? Existiam várias estradas em Roma. E a ideia é que todos os caminhos levam a Roma, não é essa a ideia? Existiam vários segmentos religiosos, principalmente esse caminho que era seguir um líder político, que ele tinha um poder sacerdotal entre o povo. Era aquele que era o medianeiro, como Otávio Augusto, tem várias cunhadas achadas arqueologicamente, somente Otávio oferecendo incenso a algumas divindades, ele como medianeiro e primeiro cidadão romano, que era um caminho. Jesus não é o caminho, o texto é rodon, é um único caminho, não existe outro. Ele é o único caminho que pode levar a pessoa a Deus, como diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A verdade, né? Porque até nos Midrashes, no Talmud, o Mishnah e outras questões que foram confeccionadas como uma reconstrução das instituições judias, eles tratavam dizendo que o Messias ensinaria todas as coisas de forma correta, mostrando a verdade de Deus. Por isso que diz em Isaías, capítulo 50, verso 3 e 4, o Senhor Deus me deu uma língua erudita para falar a sua palavra em seu tempo. Ele me desperta a cada manhã, desperta os meus ouvidos como aquele que aprende, para dar uma boa palavra ao cansado. É a verdade. Opa! Não, tem vários, né? Não é só aceita, não. A autoria joanina, ela foi questão, né,
de forma desconceituada pelos liberais. Os liberais não acreditavam, o Rudolf Bultmann não acreditava na questão da autoria de João, o próprio Friedrich Marra e todos esses liberais, Schweizer e de tantas outras pessoas não acreditavam na autoria do Evangelho segundo João. Outras pessoas também acreditavam, tá certo, Aristóteles? Mais alguma pergunta, minha filha? E o último, eu estou quanto dia falando que eu estou cansado já. Eu estou há quase 1 hora falando com os irmãos, tá certo? A gente vai ter mais 2 encontros rápidos para falar sobre o Evangelho de João, tá certo? Tô suado, que eu tô vendo aqui Tô muito suado, tô com a garganta... Eu não tô muito preparado ainda para estar falando 1h30, como ninguém me interrompe aqui, falam na sala dela, porque assim a gente deixa outras pessoas falar, só eu estou falando, eu estou ficando rouco, mas eu espero que essa aula esteja já contribuindo por essas questões relacionadas ao Evangelho de João, tá certo? E o último, eu sou a videira verdadeira. Vou lhe explicar agora. Capítulo 5 de Isaías. O povo é relacionado a uma videira, o povo de Deus, que é a videira que Deus preparou, fez o terreno, cavou, transportou do Egito, mas quando ele estava na sua expectativa para que a sua videira desse uvas boas, sabe quais foram as uvas? Podres. Por quê? Porque a ideia testamentária da videira, que representa a nação israelita e toda a sua estrutura religiosa, todas falharam. E segundo o comentário Bicon de João, ele diz o seguinte, nesse comentário, que existia uma videira desenhada nos portões do templo de ouro para representar a religião israelita, a religião dos judeus. Jesus está no contexto do templo, ele disse, olha, a videira não é a religião, não é os fariseus, não são os legalistas, nem outras pessoas. A videira verdadeira sou eu, e o meu pai é o agricultor, porque todo ramo que estiver em mim e eu nele, esse dá muito frutos, porque aquele que não estiver em mim, eu nele, ele é cortado e lançado no fogo, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é a videira verdadeira, do qual Deus é o agricultor, e para que esse agricultor possa podar da melhor maneira possível e as pessoas possam dar muito frutos, só podem estar na pessoa de Cristo. E é nesse mesmo contexto da videira que Jesus não chama mais de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Tenho-vos chamados de mim, que tudo que o Pai me diz, tenho-vos dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, no verso 16 do capítulo 15. Jesus é a verdadeira videira, enquanto a videira religiosa sempre deu na historicidade uvas bravas, uvas podres. O único que consegue fazer a vontade de Deus, que diz a Bíblia, permanece para sempre, é aquele que está intercambiável e simbiótico com a videira. Por isso que Jesus é o eu sou, nesses 6 pontos. Eu sou o pão vivo, eu sou a luz deste mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Por isso que o evangelista vai dizer que todas essas coisas foram escritas para que creais no Filho de Deus e em seu nome. Não é no nome de Otávio, não é no nome de Herodes, não é no nome do sumo sacerdote da época, não é no nome de Pilatos, mas no nome de Jesus, que tem todo o poder. Nós nesse nome tenhamos vida e vida eterna. Por isso que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Irmão Daniel Ferreira, um abraço, meu querido e ilustríssimo amigo. É uma honradez inenarrável estar aqui com vocês, tá certo? Bem, depois de falar essas poucas coisas em 1 hora,
Eu acredito que nós deveremos estudar o livro de João de agora de junho até o final de dezembro, mas como nós não podemos fazer isso, temos que fazer essas questões resumidas, no máximo teremos mais 2 aulas para entrar no livro de Atos. Tá certo, meus queridos irmãos? Mais alguma pergunta de vocês? Estou vendo que o pessoal está me acompanhando aqui. Sexta-feira, às 20 horas, nós estaremos mais uma vez juntos, um tempo um pouco mais reduzido, para que possamos aprender. Na próxima aula, nós veremos algumas coisas de suma importância, principalmente os títulos cristológicos que acompanham o Evangelho segundo João e outras coisas mais dentro desse Evangelho. Não tem como falar todas as coisas, mas um livro que é muito bom, Pregação Expositiva, do nosso querido e amado pastor Hernandes Lopes, que tem sido um canal de bênção para a vida de todas as pessoas que tem esse ritmo de pregação expositiva. No livro Pregação Expositiva ele cita Chris Wheeler. Chris Wheeler é pastor de uma igreja lá em Nova York, que ele diz o seguinte: ele diz que infelizmente as igrejas não crescem, um dos motivos é a falta da pregação expositiva. É uma sopa rala feita com os mesmos ossos todos os anos. E nós não conseguimos identificar absolutamente nada, nós não temos um crescimento palatável, saudável e eficaz, aonde nós podemos mostrar essa vida que nós ganhamos em Cristo, em novidade de vida, rompendo essas questões da sociedade. John MacArthur diz o seguinte no livro Sociedade Sem Pecado: enquanto o evangelho em 30 anos virou a cabeça do mundo, o mundo nesses últimos dias tem virado a igreja de ponta cabeça. Tá certo? Que nós, em Cristo Jesus, possamos estar debaixo da sua graça. Muito obrigado por esse momento. Eu tinha mais coisas para falar, mas vocês sabem que eu falo demais. E não consegui falar aqui nesse período de 1 hora, tá certo? Desde já, minha mãe que vai assistir amanhã, um abraço para minha mãe querida, minha amiga linda e amada mãe, minha avó também, minhas tia e minha amada esposa que sempre está me ajudando quando pode aqui. Eu estou pedindo emprestado a ela os seus dons e talentos para que possa me ajudar aqui nessa ambiência de aula, tá certo assim? Muito obrigado por quem me tolerou durante essa 1 hora. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem fazer. Lembrando que, ao que tudo indica, teremos aí a nossa conferência online, primeira conferência online, falando sobre pandemia, a igreja e os últimos dias. Qualquer coisa nós informaremos no grupo do WhatsApp, inclusive aqui no Facebook da FATEADEG, e que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar, encerrando essa aula. Infelizmente, de ontem para hoje, nós tivemos uma perca física de um dos padrinhos do nosso casamento, Airan. Eu me esqueci o nome da mãe dele, mas desde já, quando você orar, apresente a mãe de Airan, que é um amigo nosso, querido. E a irmã também. Que irmã? A irmã dele também. E a irmã dele também, que também nós não sabemos o nome, tá certo? Mas o pessoal está com o coração contrito, mas é aquilo que nós, em Cristo, vimos através da revelação do Evangelho segundo João. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, este tem parte comigo e tem a vida eterna. A proposta do Evangelho é uma vida pós isso aqui. Não é aqui territorialmente, nem numa escatologia, como simulacro de religião, como o comunismo e o socialismo prega, nem como outras religiões que não entendem a graça de Deus pregam. Nós entendemos que se nós morrermos nesse momento agora e fecharmos nossos olhos, nós iremos repousar no seio de Abraão, pisando nas ruas de ouro, tá certo? Muito obrigado, meu irmão, vamos orar agradecendo por esse momento, ok? Muito obrigado mais uma vez por terem vocês aqui, meus queridos irmãos, que sempre nos incentivam, direta e indiretamente, para estarmos estudando. Espero que a FATEADEG, eu como um dos docentes, tenha representado de forma muito caridosa aqui a nossa instituição na pessoa de Cristo, tá certo? O nosso seminário é um seminário que não preza pelos fundos monetários, né? Pelo pecúlio, é sem fim lucrativo e tem acompanhado os irmãos da melhor maneira possível, tá certo? Que Deus abençoe. Vamos orar encerrando isso, tá certo? A nossa aula online. Maravilhoso Deus eterno Pai, graças te damos, Jesus, pela tua tão grande misericórdia em nossas vidas. Perdoa as nossas fraquezas, as nossas falhas, estende a tua mão santa sobre nós. Nos ajuda, Senhor Deus santo, justo, fiel e verdadeiro.
Ó Deus, nos dá uma noite de paz, repouso e segurança. Visita os familiares daqueles que estão chorando copiosamente, Pai, devido à perca dos seus entes queridos, em especial a mãe e a irmã de Airan. Ajuda, Senhor, nossos irmãos espalhados por esse mundo, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa amainar essa pandemia, Pai. Mas como a Bíblia diz, Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu eterno propósito, e como diz lá em Provérbios capítulo 16 e verso 1, que do homem são as preparações do coração e do Senhor a resposta da boca. E no verso 9 do capítulo 16 do mesmo livro, o proverbista diz que o coração do homem trilha os seus caminhos, mas é o Senhor quem dirige os passos. Nos ajuda, Senhor. Sem ti nós não somos absolutamente nada. Muito obrigado por tudo em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe, nobres e estimados irmãos. Até sextas a 20 horas, em nome de Jesus.